Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe novamente uma receita de massa de chocotone e panetone para mostrar para vocês com mais detalhes como fazer essa massa. É super simples. E se você quiser saber o passo a passo da receita, junto com todos os ingredientes, é só continuar assistindo. Mas antes eu quero mostrar para vocês como algumas pessoas estão conseguindo faturar mais de R$3.000 por mês fazendo panetones gourmets. Eu deixei um link na descrição do vídeo que mostra o passo a passo de como ter sucesso assim como essas pessoas. E mesmo que você ainda não tenha experiência na área, você pode conseguir também. E aproveita que o Natal já está chegando para você fazer os seus quitutes e vender e também tirar uma boa renda. Então o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Terminando esse vídeo, corre lá para vocês conferirem. Vamos começar pela esponja do panetone. Em um recipiente, coloque 3 xícaras de farinha de trigo. Com as mãos você vai abrindo um pouquinho ela e adiciona já o fermento. Aqui eu estou utilizando seco, então 2 sachês, que dá 20 gramas. Ou você pode utilizar 60 gramas do fermento fresco. Mistura um pouquinho e adiciona a água aos poucos. E a água você vai utilizar 300 ml aproximadamente de água morna. Então você coloca a água, vai misturando agora com as mãos ou com uma colher e depois você vai precisar sovar essa massa um pouco, no mínimo aí uns 10 minutos, para ativar bastante o glúten da massa e fazer essa esponja crescer bastante junto com esse fermento. Então agora o segredo é você sovar muito bem essa massinha. Você vai sovando com as mãos, se precisar você utiliza uma espátula para retirar o excesso da massa que grudou na sua bancada e vai fazendo esse processo de abre a massa e fecha a massa sempre por mais ou menos uns 10 minutos. Se você tiver batedeira planetária que tiver aquele gancho e você quiser utilizar ela, pode também, dá super certo. Já sovei a massa por 10 minutos e olha só como ela ficou bem bonita. Ela já fica com um aspecto diferente, com um brilho diferente e também ela fica bem mais lisinha, tá? Então nesse momento você volta ela pro recipiente que ela estava, tampa com um filme plástico ou com guardanapo limpo e deixa ela dobrar o volume ou também ela pode até triplicar o volume, é super normal. E vejam como ela cresceu bastante essa esponja e também ela dobrou o volume, já está super macia, já está pronta para a gente trabalhar a massa do panetone. Em outro recipiente bem maior eu coloquei 6 xícaras de farinha de trigo, a xícara que eu utilizo é de 240 ml, eu abro novamente com as mãos e eu vou adicionar primeiro as gemas, 10 gemas. E é necessário que você utilize essa quantidade para ter um resultado bem melhor do seu chocotone ou panetone. Faz sim muita diferença. Em seguida adiciono uma xícara de açúcar, açúcar refinado. Uma colher de sopa bem rasa de sal. Raspas de uma laranja ou pode ser limão também. E essência de panetone, 20 ml de essência de panetone. Adiciono também uma xícara e uma colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente ou pode ser margarina também, só que não pode ter sal, tá pessoal, que dá gosto. Então é manteiga ou margarina sem sal. Mexa um pouco com as mãos agora pra gente dissolver essa manteiga, misturar um pouquinho com as gemas. Em seguida eu já adiciono a esponja que a gente preparou e já está descansada. E também a água em temperatura ambiente, 150 ml de água, mas varia muito de farinha para farinha, então se você vê que ficou uma mistura muito seca, não é o certo, tá? Panetone ele fica mais pegajoso mesmo, você adiciona um pouquinho mais de água, mas aos poucos. Começou a ficar mais difícil para você mexer, aí você transfere para uma bancada polvilhada com farinha de trigo e agora você precisa sovar muito bem essa massa, no mínimo 10 minutos também. E você faz o processo de abrir e fechar a massa, vai rasgando ela e voltando para o lugar e não tem problema se ela começar a grudar na sua bancada. Pega uma espátula e vai retirando ela da bancada e vai voltando para o lugar e vai repetindo esse processo quantas vezes necessária. Vai chegar um momento que ela vai parar de grudar tanto. Se houver necessidade, você pode até polvilhar um pouco mais de farinha de trigo, mas pouca coisa, lembrando que essa massa ela é pegajosa mesmo. Então não tem problema se ela ficar um pouquinho mais grudenta, tá? Só toma cuidado porque a farinha de trigo, ela resseca a massa em excesso. Massa sovada por 10 minutos, vejam a diferença, ela já começou a desgrudar mais das mãos e também da bancada. Então eu abro ela um pouco e adiciono uma colher de sopa de emulsificante, mas é totalmente opcional.
O emulsificante nessa massa, além de ele dar uma maciez a mais, ele também faz com que ela se conserve um pouquinho mais macia por mais tempo. Mas então, se você não tiver opção, não tem problema, vai ficar gostosa do mesmo jeito. E é só você misturar novamente para agregar os ingredientes e já está pronto. Volta para o mesmo recipiente e deixa dobrar novamente essa massa por mais ou menos 1 hora ou até ela dobrar de volume, tá? Varia muito do tempo da sua região. Como estava quente aqui foi rapidinho, 1 hora já tinha dobrado o volume. E vejam só, a massa já dobrou o volume, agora eu mexo um pouco nela para retirar um pouco do ar. Parto ela ao meio e eu vou misturar agora as frutas cristalizadas e também o chocolate para fazer o chocotone. Polvilho um pouco de farinha de trigo, coloco metade dessa massa, abro bem sobre a bancada ou a mesa. E primeiro eu vou misturar o chocolate, as gotinhas de chocolate, para a gente transformar no chocotone. Aqui eu estou utilizando 300 gramas de chocolate em gotas forneáveis, é muito importante que seja forneável, você encontra nas lojas de confeitaria. E é importante utilizar esse chocolate porque ele não derrete com tanta facilidade como os outros. Então vai trazer uma gotinha mais perfeita depois quando você comer o seu chocotone e também quando você assar ele. Agora você vai fechando a massa, vai envolvendo com esse chocolate. E é só você ir envolvendo mesmo, misturando um pouquinho a massa, que aí já está pronto. Depois disso eu vou partir novamente ao meio essa massa, que vai dar mais ou menos 700 gramas para cada pacote de 500 gramas. Se você quiser medir 500 gramas dá certo também, tá pessoal? Mas como deu um excesso de massa a mais, eu coloquei 700 gramas em cada pacote de 500 gramas para não sobrar massa. E com as frutas cristalizadas eu fiz o mesmo processo, abri a massa, coloquei 300 gramas e vou misturar muito bem. Você pode adicionar também uvas passas brancas ou preta, tá? Da sua preferência. Aqui, como a gente não gosta, eu não coloquei. Misturado novamente, eu vou partir ao meio essa massa e vou dividir em 2 forminhas de panetones de 500 gramas cada. Feito isso, é só você colocar dentro de umas assadeiras e deixar novamente dobrar o volume dessa massa. E depois é só levar para o forno a 200 graus por mais ou menos 30, 40 minutos ou até eles estiverem bem dourados na parte de cima. E ficaram assim o chocotone e também o panetone, vejam só. Ficou super úmido, bem macio na parte de baixo e na parte de cima ele fica um pouquinho mais crocante. Se você quiser também, uma boa dica é você colocar margarina ou manteiga na parte de cima antes de você assar. Agora eu vou tirar um pedaço do panetone e também do chocotone para vocês verem como que ficou por dentro. O sabor fica muito similar ao panetone que a gente compra nos mercados. A essência deixa um gostinho super especial e se você puder, utilize sim as raspas de laranja, faz toda a diferença. E esse é o resultado do panetone, ele fica bem gostoso, cheio de frutinhas também no meio, ele fica super úmido também. E vejam só o chocotone, ele ficou super recheado por dentro, bem úmido também e ele fica uma delícia. Vale muito a pena você fazer na casa de vocês ou até mesmo para vocês presentearem. E uma dica super econômica e também bem legal para você armazenar é esses saquinhos que a gente encontra nas lojas de confeitaria. Ele é super baratinho e eu acho que fica super legal também um produto artesanal ali dentro. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aí no gostei para me ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e também ative as notificações, que é o sininho logo abaixo. E para vocês que são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Um beijo, um abraço, até os próximos vídeos. Tchau!